Fala pessoal, Renan na área, comigo Leonardo Bonassa, mais um vídeo do Papo Cabeça para vocês. Hoje a gente vai trazer aí notícias do Flamengo. O Flamengo tá firme aí no mercado da bola e anunciou a contratação do Luiz Araújo, né? O primeiro reforço aí da era Sampaoli. O Luiz Araújo, formado no São Paulo, passou pelo Lille da França, onde foi campeão francês, uma campanha surpreendente do Lille, e agora estava no Atalanta United, lá na MLS League, né? Então, Luiz Araújo aí chega no Flamengo em julho, né? Que abre a janela, se eu não me engano, e ele vem aí para cumprir essa função aí de jogar pelas beiradas do campo, ser ali um jogador de quebra de linha, né? Ele vai assinar contrato até 2027, final de dezembro de 2027, e ele chega aí pelo valor de 9 milhões de euros, que dá mais ou menos aí pela cotação 48 milhões de reais. São 100% dos direitos, e ele vai ser aí o primeiro reforço, então, já dessa nova era aí do Flamengo. O que você acha aí da contratação do Luiz Araújo, Bonassi? Fala galera, boa noite Renan. Boa noite. Acredito que a contratação do Luiz Araújo é uma ótima opção pro Flamengo para compor o elenco ali no ataque. Pode ser alguma surpresa também e ele acabar sendo titular, mas acredito que foi um valor um pouquinho alto. Talvez se pague, porque é um jogador novo, tem só 26 anos. Mas nesse primeiro momento que chega, eu acho que é um valor um pouquinho alto para um jogador que desse início vai vir para compor elenco. Ele teve uma boa passagem lá no Nice, não ótima, mas uma boa passagem, e estava jogando muito bem no Atlanta United. Ver agora se quando ele tiver os minutos dele, ele vai acabar rendendo aqui também e vai se pagar esse valor, né? Nós, como São Paulinos, nós conhecemos um pouquinho aí do Luiz Araújo, né? Na época que ele esteve aí no São Paulo, obviamente, depois que ele saiu, ele passou ainda pelo Lille lá em 2017, aí agora passou em 2021, foi anunciado pelo Atalanta. Então Atlanta, né? Não é nem Atalanta, é Atlanta United. Isso. E ele então já evoluiu muito desde que ele saiu aqui do São Paulo, né? Já faz aí 6 anos praticamente. Porém, pelo pouco que eu acompanhei dele lá na Europa e pelo que eu acompanhava dele aqui, eu não vejo ele, por exemplo, melhor do que o Cebolinha. Não vejo ele melhor que o Bruno Henrique, que já tá lá, né? Então, assim, ele vai brigar por posição. É o que você falou, ele chega para brigar por posição. Eu acho muito caro para um jogador do estilo dele que vai apenas brigar por posição. A não ser que aí o Flamengo já esteja pensando em saídas. Talvez um Gabigol, que de vez em quando é especulado. O Pedro está sendo muito especulado na Europa, né? Então, talvez aí pensando já em saídas, o Flamengo possa estar investindo no futebol aí do Luiz Araújo. Porém, como eu disse, eu acho que se for assim, falar assim, não vai sair ninguém, vai compor elenco, acredito que seja muito para um jogador do nível técnico do Luiz Araújo. Mas é exatamente isso mesmo, Renan. Talvez eles já estejam procurando alguém para suprir talvez uma saída do Pedro para a Europa, mas também provavelmente, caso não se confirme nenhuma saída, eles consigam segurar mais um ano, tanto ele quanto o Gabigol. Talvez o Marinho acabe perdendo espaço e seja negociado. Já outros times tentaram ele no começo do ano, o Bahia chegou bem próximo de um acerto, mas o jogador não quis sair. Talvez o tempo do Marinho esteja acabando, né? Fala muito, né, da saída do Marinho, realmente. Mas aí entra o Marinho, ele é reserva, né? Ele é reserva. Então o Luiz Araújo, ele viria realmente para reserva, né? E aí parece que até, inclusive, o Bahia mesmo, ele fez uma nova proposta pelo Marinho. O Flamengo já topou liberar o jogador, né? E aí depende realmente do jogador também a se acertar aí com o Bahia, né? Realmente é uma troca boa, porque em questão de reserva, porque chega o Luiz Araújo com 26 anos, mais jovem, mais veloz que o Marinho, apesar do Marinho ter um chute melhor, né? O famoso mini míssil.
mas não encaixou tão bem no Flamengo. Então, o Marinho tá com 32 anos, então pode ser uma troca boa pro elenco. Mas eu acho realmente o valor um pouco exagerado, até porque, alguns números aqui do Luiz Araújo, né? Ele, no Lille, onde ele ficou lá de 2017 até 2021, ele fez 136 partidas e ele marcou 18 gols. E acho que, se eu não me engano, ele deu 10 assistências. Eu acho muito pouco para um jogador de ataque, apesar de não ser centroavante. Mas a gente pode pegar, por exemplo, o Galopo esse ano aqui no São Paulo, que a gente acompanha mais, né, por ser São Paulino. Ele, no Campeonato Paulista, nem chegou a disputar as fases finais e fez 8 gols. Né? No Campeonato Paulista, que ele fez menos de 15 jogos. Então eu acho muito pouco para alguém... E ele não é atacante, o Galopo é meio campo. Então, para alguém que é atacante, joga ali no ataque, eu acho muito pouco esses números do Luiz Araújo para esse valor. Agora, no Atlanta, ele fez 60 partidas, aí já fez uma média melhor, ele tem 13 gols. Mas a gente está falando da Liga dos Estados Unidos, né? Que está crescendo, está melhorando, está aumentando, mas ainda é a Liga dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a coisa é diferente. Ele pode se destacar? Com certeza. Mas, novamente, não vejo ele melhor do que o Cebolinha, por exemplo, e acho um valor extremamente exagerado. O Flamengo já ia pagar um valor exagerado no Ângelo do Santos. Também ia pagar um valor milionário por um jogador que é uma promessa. E agora investe um valor milionário no Luiz Araújo. Eu também acredito que o valor foi um pouco alto. Mas parando para pensar também, é um jogador novo, dos mesmos moldes da negociação do Gabigol ou de alguns outros também que o Flamengo vem contratando ultimamente. São jogadores mais jovens que podem acabar ficando muitos anos no clube e pode acabar fazendo esse valor se pagar bastante. Ainda falando de jogador jovem, saiu agora às 11 da manhã que o Flamengo está muito interessado no De La Cruz, do River Plate. Parece que já houve um começo de conversa quando o Flamengo empatou em 1-1 com o Racing na Libertadores lá na Argentina. E eles já estão monitorando o De La Cruz já faz um tempo. Já até chegaram a fazer a dar uma sondada neles ano passado, antes dele renovar o contrato. O River tinha pedido 15 milhões de euros na época, 80 milhões de reais. E é um jogador que o São Paulo está querendo bastante. É polivalente, faz muitas funções ali no meio. 25 anos também. Pode ser outro bom reforço para o Flamengo também, novo. Vão desembolsar uma boa grana, mas o Flamengo vai se reforçando forte, hein, Renan? Com certeza. O De La Cruz é um excelente jogador, né? Meio campista ali. Uruguaio, então o Flamengo já teve essa experiência de sucesso com a Arrascaeta, né? E agora vem aí intensificando as conversas com o De La Cruz. Especulou esse De La Cruz em outros clubes, né? Mas acho que o Flamengo hoje, Flamengo e Palmeiras são os clubes que teriam condições de estar contratando um jogador desse nível, né? A Leila Pereira já disse que não vai fazer grandes investimentos, então abre o caminho aí pro Flamengo. Eu já considero o elenco do Flamengo o melhor hoje da América do Sul. Chegando esses reforços, vai disparar mais ainda, né? E aí você tem que alinhar isso com um bom trabalho. A gente tem que esperar para ver se o São Paulo vai conseguir realmente efetivar um bom trabalho, né? Mas realmente aí é um reforço de peso aí pro River Plate. Aliás, pro Flamengo, né? E falando ainda em Flamengo, o Flamengo tá todo vapor aí no mercado. Está estudando a contratação do Paulo Roberto. Paulo Roberto tem 23 anos, joga de volante e ele pertence ao Remo. Porém, o presidente do Remo negou que vai liberar o jogador para o Flamengo. Ele já avisou que não vai liberar, que não chegou nada. Mas eu acredito que se o Flamengo realmente apertar um pouquinho aí, oferecer um dinheiro interessante, o Remo acaba liberando o jogador, né? Renan, o Remo provavelmente não vai ter condição financeira de acabar recusando uma boa proposta do Flamengo pelo seu jogador. Não sei dizer o quão bom é o jogador. O Remo não está fazendo uma boa campanha também na Série C, mas para o Flamengo estar de olho, o jogador tem algum potencial.
como você disse, da transformação, ele joga de volante e faz uma função de camisa 10 ali. Também uma boa opção, talvez, para compor o elenco do Flamengo. É aguardar para ver se vai vir alguma proposta mesmo, mas provavelmente o Remo não vai conseguir segurar se vier uma proposta do Flamengo. Até o próprio jogador vai querer sair, né? Jogar no Flamengo hoje Flamengo e Palmeiras são a grife do futebol brasileiro. Com certeza. Aí então, Flamengo volta a campo no domingo, às 4 horas da tarde, dia 21, contra o Corinthians, lá no Maracanã, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo atualmente aí na 9ª posição aí do Campeonato Brasileiro com 9 pontos em 6 jogos, e o Corinthians é o 17º, primeiro ali na zona de rebaixamento com 5 pontos em 6 jogos. O Corinthians vem em crise aí, o Flamengo vem em uma certa ascensão, né? Porém, o Corinthians ele tem uma vantagem aí nos últimos 2 jogos contra o Flamengo na Série A. O Corinthians venceu os 2 jogos, né? Então vai ser um confronto interessante, aí vai ser um jogo bom, o clássico aí das 2 maiores torcidas aí do país, né? E a gente espera aí um jogão aí, que é o jogo que pode definir se o Luxemburgo continua ou não no Corinthians, né? Inclusive, quem não viu aí, a gente trouxe informações hoje mais cedo aí em primeira mão, tá aqui no canal, só clicar aqui no card e ver o vídeo aí certinho, que a gente trouxe as informações aí do Corinthians. É isso por hoje, galera. Obrigado por terem assistido até aqui. Deixem o like aí, se inscrevam no canal, comentem também o que vocês acham das contratações do Flamengo e nos vemos na próxima. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, comenta, ajuda a gente aí, tá bom? Compartilha com todo mundo e comenta aí o que vocês acharam das contratações. Nos vemos na próxima, até mais. Falou!